Mais uma vez, graça e paz, queridos. Vocês não sabem o como eu estou tão alegre, tão feliz. Porque eu preciso confessar para os irmãos uma coisa que está dentro do meu coração. Eu amo tanto vocês, e eu não consegui ainda fazer o que eu faço com alguns. Quando chegar aqui, abraçar um por um, alguns eu dou um beijo assim, irmão, irmã, né? Porque eu amo muito vocês, de coração. E eu tenho razões mil para isso, razões mil. Porque desde que eu cheguei aqui, talvez não lembro bem, talvez em março ou fevereiro de 2014, eu fui acolhido junto com a minha esposa de uma forma tão especial que isso ficou gravado no meu coração. E uma outra fase da minha vida aqui foi quando o Senhor Jesus recolheu a minha esposa, que eu tive um amparo, um acolhimento tão profundo que me ajudou muito e muito a enxugar as minhas lágrimas. Então, queridos, eu agradeço a Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, agradeço a vocês, pastor, liderança, a todos, pela consideração tão grande que vocês têm comigo. Muito obrigado. Tá? A gente diz assim, a gente nunca merece, não há o que jactar, não há. Mas a gente sempre coloca Deus à frente de tudo, que intermedia esse relacionamento do amor, né? E assim a igreja caminha, tá certo? Então, deixa eu agora me ajeitar aqui para me poder conversar com vocês, né? Deixa eu ver aqui o tema eu preparei um tema aqui, irmãos, relacionado, mais voltado para a questão do dia do idoso, né? Dia do idoso, ontem foi dia do idoso. E eu também, como idoso, estou aqui hoje falando para os idosos, principalmente. Mas o que eu tenho aqui para passar para nós é para a igreja toda, né? Para a igreja toda. O texto está ali, o tema, o contínuo amparo de Deus ao crente justificado, né? Como que a gente percebe o crente que faz parte do rebanho de Deus, que por longos anos ou alguns anos, que já teve uma experiência no caminhar com o Senhor, como que você consegue perceber a tua justificação, né? Vamos colocar aqui uns textos. Tem uns textos do Salmo 37, 25, que enquadra bem dentro dessa questão que eu quero, dentro desta fala para os irmãos, com essa meditação. E tem aqui também o livro de Romanos 5,12, para a gente começar a analisar, né, essa questão da nossa vida, no nosso andar com Deus, nos dias que Deus estabeleceu para nós vivermos. Este é o versículo inicial para nós colocar dentro do nosso coração e começar a analisar estas coisas. Davi, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então aqui nós temos duas considerações a fazer, que eu, um pouquinho antes de avançar dentro desse texto, e eu quero ainda expor mais algumas coisas práticas, né, para vocês. Ontem eu estive ali na primeira Igreja Batista de Santo André, ali naquele encontro dos idosos. Cheguei ali, não era nem 8 horas ainda, e desde que sentei, fiquei observando os irmãos a chegarem. Sentei numa mesa ali,
Não tinha ninguém, sentei, daqui a pouco os irmãos foram chegando, aí eu comecei a observar. Era o dia dos idosos, comemoração do dia dos idosos, aí eu comecei a observar. Daqui a pouco entra um irmão com uma bengala. Aí, daqui a pouco, outros sem bengala, mas mancando, como eu, né? Aí, daqui a pouco, chega um irmão lá, antigo amigo meu, da Assembleia de Deus, quando eu congreguei muitos anos na Assembleia de Deus, 53 anos da Assembleia de Deus. Né? E esse irmão era de lá, sentou lá, fazia anos que eu não via esse irmão. Aí, aquele abraço, né? Mas quando fui abraçar, saudar, o senhor está bem, irmão? Quantos anos? Já não era mais aquele de 30 anos atrás. A voz já estava meia desaparecida, né? Aí estamos sentando junto, aí eu fui falar com ele, ele pegou, põe o ouvido bem pertinho de mim, para escutar o que eu estava falando, né? Aí ele foi falar, eu também fiz perto, né? Para escutar o que estava falando, né? Aí ele falou, irmãos, aí ele falou assim para mim, irmão, o senhor sabe que eu não estou conseguindo, eu estou tão esquecido que eu não sei o que está acontecendo comigo. Aí eu peguei, olhei para ele e falei assim, irmão, eu também estou esquecendo bastante, viu? Estou esquecendo, né? Aí então eu olhava do lado dos irmãos chegando, aqueles irmãos assim, bem acabadinho, mas com aquela alegria assim de abraçar um, abraçar outro, irmão, glória a Deus, e aqui. Olhava na outro lado da parede, umas bengalas encostadas lá, né? Então, eu pensei comigo, olha, que coisa interessante, meu. Eu comecei, irmãos, a lembrar de mim. Aleluia. Como Deus cuida da gente, viu? Como Deus cuida da gente. Quantos irmãos daqueles que chegaram ali, que fazia 30, 40, 50 anos, até até mais, chegaram mancando ali com aquelas condições, mas que quando eles vieram para Jesus, 60 anos, 50 anos, 40 atrás, eles vieram bem, com muita saúde. E hoje eles já estão, ainda estão ali, aí eu falo, pensava comigo, foi sustentado por Deus. Foi sustentado por Deus. Aí eu olhei para a minha vida. Naquela época. Né? Aleluia, glória a Deus. Aí então, eu voltei, olhei para a minha vida. Aí eu lembrei de 11 de novembro de 1961. Quantos anos? 15 anos de idade. Quando naquela semana eu estava num culto, alguém falou, domingo tem batismo, quem quer batizar? Eu? 15 anos de idade. Aí já pensei, puxa vida, vou batizar, mas não vou poder jogar minha bolinha de ponta esquerda. Como é que eu vou fazer? Aí eu fui falar com o pastor, ele falou, irmão, agora você aceitou Jesus, rapaz, fica só com Jesus. Me batizei no dia 11 de novembro de 1961. Se eu não errei na conta, né, irmão Carlos estava fazendo lá, acho que dá 63 anos, parece. 63 anos, irmão, que eu estou nessa caminhada. Com 7 anos de idade, fui para a escola. Né? Eu até ia trazer umas fotos aqui, mas eu pensei comigo, mas eu vou gastar muito tempo, né? Aí eu lembrei de uma foto que eu tinha 9 anos de idade, eu entrei com 7, estava com 8 anos de idade. Aí eu estava falando com o irmão William, que ele estudou na mesma escola que eu na minha época, na nossa época lá, né? Eu tinha uma foto de eu sentado numa carteira, segurando uma caneta assim, né? Aquele cabelinho e aquele sem preconceito, mas falando, aquele pretinho bem simpático, sabe? Né?
eu estava ali, eu olhei naquela foto, tinha nesse dedo uma aliança. Eu falei, nossa, que aliança. Aí eu lembrei, né? Aí eu lembrei. Obrigado, pastor. Eu ainda sou meio despreparado assim com essas coisas técnicas aqui, né? Então os irmãos me dão uma força. Aí eu lembrei que aquela aliança era de que um dia eu fui numa venda, aí eu comprei um pirulito, veio de brinde aquela aliança, aí eu enfiei no dedo aquela aliança, porque eu estava de olho numa menininha lá na escola, né? Já me considerei um comprometido, né? Aí passou-se o tempo, irmão, foi passando os anos, né? Me tornei já era adolescente, me tornei moço. Tem lá uma foto minha lá do tiro de guerra, do tempo que você viu o tiro de guerra. Passou-se mais um tempo, com 24 anos me casei, né? Constituí família, ainda com 32 anos nasceu a minha segunda filha, e o tempo foi passando, meus filhos foram se tornando adolescentes, né? E, para encurtar a conversa, há 2 anos atrás eu não fiquei sem esposa, e hoje eu estou aqui com 76 anos de idade. Então eu tenho para falar para vocês, irmãos, que todos estes anos, desde 15 anos de idade, vai ouvindo e conservando, irmãos, essa palavra. Nunca na minha vida eu fui desamparado pela graça de Deus. Nunca. Nunca fui, né? Falando em outras palavras, nunca na minha vida eu me senti decepcionado por uma oração que eu fiz ao nosso Pai. Sabe por quê, queridos? Porque fomos justificados. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Agora, é interessante que quando não é muito fácil, eu diria assim, se você quiser falar só para idoso, eu acho que não é muito fácil. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque cada idoso, ele tem um histórico que ficou para trás. Aí você vai falar, eu lembro dos meus 15 anos, eu lembro dos meus 10 anos, e vai tendo uma varredura na tua vida, entendeu? Então, quando a gente quer falar de idoso, há necessidade de se destacar o espectro de uma vida toda, né? E quando fala assim, em espectro, é uma palavra meia científica, e eu lembro, sabe do que? Para os irmãos, talvez, se alguém não entender melhor, essa questão que eu quero dizer com espectro é uma faixa. Há uma faixa entre o início e o fim, existe uma série de propriedades acontecendo ali dentro. Para fazer um exemplo, pega o arco-íris. Para quem não sabe, e foi o primeiro sinal que aconteceu, que Deus deu, né, a Noé, que não terminaria mais o dilúvio. Era o sinal que ficaria nas nuvens, toda vez que descia a umidade, ou a garoa, ou a chuva, ia ficar aquela marca daquilo que nós chamamos de arco-íris, com todas aquelas cores, né? O que é aquelas cores? Aquelas cores a gente chama, você pode ver que tem várias cores, né? Começa e acaba, né? Aquilo a gente chama, na ciência eles chamam de espectro da luz solar, né? Que são a luz do sol, incide nas gotículas de água, que funciona como um prisma, né? Aí ela separa todos os comprimentos de ondas que existem dentro da luz.
Então você tem o amarelo, o verde, cada uma tem uma propriedade, né? É um espectro. Vamos trazer isso para a nossa vida, irmãos, para você que já chegou aos 15, você que já chegou aos 20, você que chegou aos 35, e assim por diante até agora. Comece a analisar, passo por passo, o que já aconteceu na sua vida, o que você já fez, o que você, enfim, teus estudos, teus namoros, todas as considerações, todas aquelas coisas que foi acontecendo na tua vida. Se você aceitou o Senhor Jesus a partir de um certo tempo, começa a analisar daqui para cá, depois que você aceitou Jesus. Porque antes era uma vida que nós consideramos uma vida sem Deus, que a gente já sabe que ali é apenas uma parte negra da nossa vivência, né? E a parte negra da nossa vivência, ela reflete, ela explica para nós que a parte negra da nossa vivência é aquela parte onde você está afastado de Deus, está habitando nas trevas, porque os teus olhos ainda não foram abertos, ainda foram iluminados para enxergar que existe uma luz que brilhou no Calvário. Mas a partir do momento que você fala assim, olha, eu aceitei Jesus hoje, né? Naquela hora, o Espírito Santo entra dentro de você, né? Que é o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Aí a tua mente, teu entendimento começa a ficar esclarecido do lugar que você está agora e do lugar que você estava antes. Aí você começa a enxergar, olha, na tua frente você enxerga sempre uma luz brilhando. Aí você começa a caminhar em direção daquela luz, mas o resplendor daquela luz você sempre vê uma cruz, com Cristo crucificado, indicando o teu passo a passo de cada dia, né? Uma coisa a considerar, dentro desse texto, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Essa pessoa que está falando isso, Davi, ele tem um histórico, né, muito lindo. Você sabe que ele, eu não sei precisar, já li alguma coisa, mas precisar a idade dele, quando ele já cuidava das ovelhas, conseguiu matar um urso, conseguiu, com as forças que Deus tinha dado para ele, a demonstrar que ele era um justo, um filho de Deus, né? Ele viveu desde essa adolescência aí, caminhou uma vida, tendo certeza de que cada passo que ele dava, Deus estava no lado dele, com ele. Ele tinha certeza disso, né? Então ele foi pautando a vida dele nessas experiências do caminhar com Deus no dia a dia. Mas é isso que nós precisamos. Às vezes lá no nosso pequeno grupo, e eu falo muito, insisto nisso, irmãos, e o pastor também insiste muito nas suas mensagens aqui. Irmãos, nós temos que fazer na nossa vida como cristão, nós temos que estabelecer uma diferença muito grande entre andar com Deus e ser religioso. Aquele que é só religioso, ele só se preocupa com os seus rituais religiosos. Domingo é culto, oba, tenho que ir no culto. Tem ensaio, tenho que ir no ensaio.
Ou eu tenho aquilo, vou. Mas só que esse ir e vir nessa questão da religião, vamos dizer, usar esse termo assim, ele não tem peso se você entender que servir a Deus é só aquelas 2 horas que você fica no culto ou aquele tempo que você está ensaiando. Se você, olha, eu já fiz a minha obrigação, agora eu levo a minha vida. Não. Não seja religioso só. Existe a nossa parte religiosa, que é a nossa participação. Mas ela não é a base da nossa firmeza com Deus. Por quê? Porque aquele que tem uma continuidade, nós temos que ter a consciência de que nós temos uma continuidade em cada passo que você dá, que você está caminhando sempre, até dormindo, com Deus do teu lado. 24 horas por dia, Deus está presente diante de você. Nós temos que ter essa consciência. Porque quando nós temos a consciência de uma presença contínua nos nossos passos, na nossa vida, não existe abertura para eu pecar contra Deus. Não existe. Porque você sempre vai, qualquer coisinha você fala, o Senhor está aqui do meu lado. Está aqui do meu lado. É igual aquele que foi fazer uma coisa errada, fazer um furto, e tinha lá um crente do lado dele, né? Aí ele chamou o crente lá, o irmão, para ir junto com ele, mas o irmão não sabia. Quando chegou lá, ele foi fazer uma coisa errada lá, né? Aí o irmão recusou. Não. Aí o outro lá falou assim, rapaz, não seja bobo, ninguém está vendo. Ele falou assim, ninguém está vendo? Aí ele falou assim, olha para cima. Olha para cima. Assim aquele que caminha com Deus, você sabe, irmão, continuamente, que Deus está continuamente com você, até na tua respiração. Você tem que ter consciência disso, eu tenho que ter consciência disso. Você tendo consciência disso no dia a dia da tua vida, quando você chegar aos 84 anos, 82, 90, você vai falar, meu Deus, já estou velho, mas Deus continua dentro do meu coração. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, é isso daí. Quem falou aquilo foi um homem que durante todos os anos da sua vida, o temor dele era um temor na obediência à lei do Sinai. Enquanto Israel se afundou em desobediências aos pré-requisitos do caminhar de Deus, que era obedecer a lei do Senhor, né? Ele foi um dos que sustentou a obediência a toda a lei de Deus, que não era fácil. Era um ritual atrás do outro. Era sacerdote daqui, era dia da expiação, era sacrifício daqui, era sacrifício dali. Era uma mão de obra tremenda. Era uma mão de obra tremenda, viu? Mas ele só ficou ali, ó. Né? Aí, porque Deus, irmão, falou assim, olha, antes de entrarem na terra, já tinha até entrado, ele ainda continuou a fazer, porque o Josué chamou eles lá, antes dele morrer, olha, fez uma descrição para Israel, de tudo que Deus tinha feito para Israel, desde quando eles tinham saído do Egito.
Mar Vermelho, água na rocha, e assim por diante. Tudo que Deus tinha feito. Ele contou toda a história da grandeza de Deus, do sustento de Deus, do amparo de Deus para aquele povo. Contou tudo. E ele estava descrevendo, Josué descrevendo antes de entrar. Mas depois que ele falou assim, e aí ele falava assim, olha, tudo isso foi o Senhor que fez. Você não pode esquecer disso. Você não pode esquecer de obedecer às leis do Senhor, as leis do Senhor, as leis do Senhor, as leis do Senhor, as leis do Senhor. Não esqueça. Aí ele faz uma pausa. Mas, né? Esse mas aí, né, pastor? Mas se você não obedecer, se você não prestar atenção naquilo que eu estou orientando para vocês fazerem, para vocês irem bem no teu dia a dia, se vocês não obedecer, da mesma maneira que eu arranquei todos esses cananeus daqui, eu vou arrancar vocês também e mandar para longe daqui. Então o que acontece? Aí você pode considerar que ali, na época do Velho Testamento, sob a lei, era aquele compromisso, aquela aliança, de eu dando o que se recebe. Era condicional. Se você obedecer, você tem. Se você não obedecer, você não tem. Esse era o compromisso da aliança com Deus. Tá? Esse era o compromisso. E Davi, ele foi justificado por Deus, considerado justo, exatamente por causa da sua obediência aos preceitos de Deus, e a sua obediência não era só a ritualista, mas era aquela obediência onde ele fazia o ritual, mas dentro do coração havia aquele compromisso, é o meu Deus que está, eu estou obedecendo ao meu Deus, tinha aquele prazer. Mas você sabe, irmãos, quantos morreram porque não conseguiram obedecer os preceitos? Quantos morreram? Gerações morreram, né? Israel, mesmo depois de ter tomado a sua terra, não prevaleceu. Quantos morreram, quantas derrotas, quantas de graça, porque desobedeceram. Quebraram o pacto da justificação. Mas aqui tem um exemplo agora. Agora você presta bem atenção, qual é a tua condição hoje? Seja moço, seja adolescente, seja adulto, né? E seja mais idoso. Vamos ler aqui Romanos capítulo 5, versículo 2. Então vocês vão observar, olha só, Paulo falando, pela qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos. Eu falei dois, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Por favor, querido, põe o versículo 1 também, por gentileza, antes do versículo 2. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Repete o versículo 2, por gentileza. Pela qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É um outro aspecto da vida. É um novo testamento. Davi estava no testamento antigo, onde ele conseguiu ser justo por aquilo que os seus braços fez. Por aquilo que seus braços fez. Ele foi reconhecido
justo diante de Deus e o homem segundo o coração de Deus, mas dentro de um contexto legalista, né? Agora veja só, olha você, olha eu, olha nós, olha a igreja cristã, tá certo? Que está aqui hoje, que nós estamos analisando o amparo contínuo de Deus para uma vida que acredita em Deus. O amparo contínuo. Onde nasceu essa certeza? Hoje. Sendo, pois, justificados. Por quê? Pela fé. Fé em quê? Ah, glória a Deus. Olha para o Calvário, gente. Olha para o Calvário. O Senhor Jesus. Pai, está consumado. Em tua mão entrego o meu espírito. Uma das coisas que aconteceu, o véu do templo rasgou de alto a baixo. Agora você pode falar assim: a partir de agora, com o sangue derramado, com o sacrifício consumado, a partir de agora, todo aquele que acredita nessa ação de Deus através de Jesus, todo aquele que acredita, ele é salvo não porque faz, mas porque o Espírito de Deus está dentro dele e ele tem força para acreditar no Deus e ser justificado. Aleluia! Louvado seja Deus, irmãos. Que coisa maravilhosa. Você sabia que você é justo? Você tem vergonha de falar, eu sou justo? Aí se quem não entende vai falar assim, justo por quê? Existe justo no mundo? Existe eu. Por quê? Eu não era, mas agora eu sou justificado. Diante de quem? De você? Não, de Deus. A partir desse instante você se chama. Deus olha para você e fala assim, ali vai o meu filho. Está na fila do banco, ali está a minha filha. Está lá na cirurgia, ali está a minha filha. Tá? Se você é motorista de ônibus, ali vai o meu filho dirigindo aquele bagulho lá. Não é? Certo? Não é verdade? Irmão, faça o que fizer. Aleluia. Esteja onde estiver. Jesus sabe que você é o filho deles, é filho de Deus. Por quê? Aí ele fala assim, o meu sangue que eu derramei é trazer a justificação da vida dele. Ele é justificado, sendo pois justificado pela fé. Agora você não vive mais atropelado, ansioso, com medo da vida, né? Com peso de consciência, né? Quando anda pela rua, fica preocupado se alguém de outro lugar está te vendo. Ai, não existe isso, gente. Que vida cristã é essa? Que vida cristã é essa? Deus está com você aonde você estiver. Aonde você estiver. O moço, a criança, o moço, o adolescente, o adulto, que ainda está carregando o seu filhinho no colo, né? Mas todos, aleluia, graças a Deus. Irmãos, todos, do começo ao fim, estão caminhando para um final. Para um final. Fui moço e agora sou velho. Outro dia eu estava falando com a minha filha, ela ficou brava comigo. Falei assim, Vanisa, a mamãe já foi embora, filha, agora estou só eu aqui, com essa idade. Eu tenho que preparar muito vocês para quando eu não estiver mais aqui. Mostrar tudo direitinho, pegar documento, pegar alguma coisa que a gente tem, mostrar para vocês, quando o papai faltar,
Porque, você sabe, a gente está falando isso dentro do nosso limite humano, porque Deus é que sabe a vida até onde vai. Mas você já consegue deslumbrar algumas coisas. Eu falei, olha, eu estou com 76 anos, não sei se eu chego mais, se eu tenho mais 10 anos de vida. Não sei. E qualquer idoso sabe disso. Isso aqui não é para agitar, vamos dizer assim, o sentimento ou as emoções, não é nada disso. É mostrar uma realidade. Fui moço e agora sou velho. Só me espero o final da minha vida, Deus me chamar. Mas o importante de tudo é que você tenha plena consciência que eu andei todos os dias da minha vida amparado pela graça de Deus, porque eu sou filho de Deus. Está certo? E não é assim? Aleluia. Deixa eu ver aqui. Se fosse falar mais, precisava mais tempo. Mas é Deus é quem encaminha tudo, né? Mas agora veja só, o versículo 2, irmão, de Romanos, pela qual também temos entrado a essa fé por esta graça, sem obras da lei. Eu tenho que fazer para ser justo, tenho que fazer. E agora não, Jesus morreu por você, fala assim, agora é de graça. Eu só preciso de uma coisa, acreditar nele. Sou salvo, sou justo, sou justificado. Quanto você pagou? O sangue de Cristo, não preciso fazer mais nada. Só viver na santificação. Só lutar para santificar. Tem uma vida, um processo que não acontece da noite por dia. Você aceita Jesus, ou amanhã você já é. Não, meu. Entra num processo que você vai olhando, Deus vai te mostrando como que é o viver num mundo que está inserido num ambiente pecaminoso. E o crente tem que estar lá dentro vivendo. Tem que estar lá dentro vivendo. Pela fé sagaz, no qual estamos firmes. E agora você fala assim, olha, eu vou falar nos gloriamos, olha, está escrito no termo, nos gloriamos na esperança. Porque eu não sei dizer para vocês como que aquele pessoal, que esperança que eles tinham no pós-vida. Não sei dizer isso aí, já pensei, já analisei. Opa, devagar. Eu não estou nervoso, não, é que eu errei. Os meus olhos já estão mais escurecidos um pouco, então bate em algum lugar que eu não vejo, né? Você então vai perceber o seguinte, que agora nós gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, quando você olha para o passado, a história daqueles homens de Deus, todos eles, que deixaram exemplos para você hoje praticar, por causa da continuidade da misericórdia de Deus. Você olha para aqueles homens, aquilo que eles deixaram escrito, mas a gente não sabe como que eles acreditavam em questão de esperança. Mas me parece que eles tinham muita esperança, depois que eles entraram no estado de decadência espiritual, tiveram o cativeiro, aquela coisa toda que aconteceu com eles. Eu pelo que eu entendi até hoje entendo, que a esperança deles era uma esperança terrena, uma esperança da restauração de um Estado, uma esperança de uma restauração política, né? Então quando você lê alguns salmos de Davi, você fala assim, e o Senhor nos abençoou e nós vencemos. Foi na guerra que ele ganhou. E nós, não é do que nós vencemos, ele nos diz assim, que nós fomos salvos. Esse fomos salvos é a guerra que ele ganhou. Uma situação política, uma situação de uma visão dentro de um contexto terreno. Agora, quando você analisa, depois que Jesus morreu por você, que você analisa e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, opa!
não sei se vivo 10 anos, não sei se eu vivo 5, não sei se eu vivo 15, eu sei que eu já estou velho, até aqui o Senhor me sustentou, mas tem uma coisa, quando fechar os olhos, não acabou, tem uma glória de Deus para a qual eu vou avançar e estar com Ele. É isso daqui, pela qual também temos entrada pela festa da graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. Por que esperança? Porque está ainda lá na frente. Mas a tua fé te sustenta, né? É por isso que quando eu falava com um daqueles velhinhos, aqueles irmãos, irmão, glória a Deus, Jesus é bom, Ele vai voltar, vai nos levar daqui. Então, deixa eu ver assim se dá para falar mais um pouquinho, pastor. Tá bom? Então, fica claro para vocês, eu acredito, que nessa fala deixa bem claro que há um início e há um fim. Há um início e há um fim. Há um início e há um fim. Há um caminhar no dia a dia. E esse dia a dia para nós é caminhar com Deus, tá certo? Porque há sempre um amparo da parte de Deus. Então eu queria colocar só mais uma coisinha aqui rápida, porque já está acabando, né? O nosso tempo. Fui moço e agora sou velho. Mas presta bem atenção, não sei se vai... Vamos lá, irmão, coloca para nós aí uma visão. A questão da vida, da visão de Moisés, Salmo 90, né? Salmo 90, versículos 4, 5, 9 a 12, rapidinho, para assim terminar aqui. Dá para... Achou aí? Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que se passou, como a vigília da noite. 1000 anos são aos teus olhos como a vigília da noite. Aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília. 1000 anos. Pode ler mais para frente, irmãos. Tu os levas como corrente de água, são como o sono. São como a erva que cresce e floresce. Está falando da nossa vida. Vamos em frente. O que é a nossa vida? Tu o levas, o que eu marquei mais, querido? 4 e 5, pode ir para 9 e até 12. Vamos lá. Achou? Ah, sim, achou? Desculpe aí, ó. Sabia que ia dar esse. Pode ser, pode ir. Pois inquire do derramamento de sangue, esse é o versículo 12, não, antes. Versículo 9 até 12. Ah, tá. Versículo do Salmo 90. Salmo 90. Mas é o versículo. Ah, sim. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam os nossos anos como um conto ligeiro. Vai em frente. A duração de nossa vida é de 60, 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam aos 80 anos, e melhor deles é câncer e fado. É tudo aquilo que eu falei no começo, dos irmãos que não enxergava, que não tal. Pois passa rapidamente e nós vamos, né? Tem mais? Versículo 11. Quem conhece o poder da tua ira, da tua cólera, segundo o temor que até é devido, falou na época da lei. Né? Ensina-nos, que coisa boa, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Coração sábio é aquele que teve a visão de que Cristo é o seu guia dia a dia. Né? Mas aqui eu estou mostrando para ver o que é a nossa vida. É nada, dentro de 1000 anos. Aí eu pergunto para vocês, se você vivesse 1000 anos... nascesse, vivesse 1000 anos e morresse com 1000 anos. Que vantagem seria da vida? Para que serve a vida? Para que serviria a vida? Para que serviria? Que eu morresse com 1000 anos. Acho que eu nem de bengala mais andava. Né? Então, para que serve a vida? Irmãos, é só você que entende, só nós que entendemos. A vida do homem, a vida do homem, a vida do homem.
É a oportunidade que Deus dá a toda criatura para que, neste período de tempo, ele possa enxergar que há um Deus que o ama, que quer vê-lo salvo. Aproveita a oportunidade. Mais uns minutinhos. Pastor, mais 2 minutos. Vamos ver agora capítulo Eclesiastes 12, 1 a 6, para encerrar. Eclesiastes 12, 1 a 6. Oxa, esse aqui vai pegar lá embaixo. Lembra-te do teu Criador nos dias de quem? Da tua mocidade. Eu jogo bola, eu corro para lá, eu sou forte, eu subo na árvore, eu pulo corda, eu jogo peão, e eu faço tudo isso. Que bom, eu posso fazer. Mas nesse momento, quando você faz tudo isso, meu querido, lembra-te que tem um Deus que está olhando para você a partir daí. Lembra-te. Olha lá, por quê? Aí tem uma palavra que ela está fixa aí. Antes que. Aí ele vai falar, vamos lá, só para resumir, vamos lá. Antes que venham os maus dias, chegam os anos e que venha dizer, não tenho neles contentamento. Cheguem os anos, você está hoje assim, e amanhã, vai. Antes que escureça o sol e a lua, as estrelas e torne vir as nuvens depois da chuva. Quando fala assim, você pode entender que é quando você não está enxergando, é mais nada. Tá certo? No dia que terminem as guardas da casa, aí eu entendo quando você já não tem dente nem para mastigar mais, né? E se curvarem os homens fortes, cessarem os moedores, né? Que são os dentes, né? Por serem poucos, e se escurecem os que olham pela janela. Os olhos já foram. Tem mais? E as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído, de moedura, né? Se levantar a voz das aves, todas as vozes quando baixarem, continua. Como também quando temerem o que está no alto e houver espantos no caminho, florescer as amendoeiras, cabelo branco. Eu tinha um irmão que quando via o cabelo branco do outro falava assim, irmão, as duas amendoeiras estão florescendo, né? Né? E o gafanhoto for um peso e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna. Porque o homem se vai à sua casa eterna. Que casa eterna é essa? Né? Eu estava ontem na reunião, e eu lembro quando estava no culto, e foi era de idosos, né? E tivemos a triste notícia do quê? De duas irmãs que haviam falecidos. São irmãs idosas. E teve outros casos que o pastor falou aqui, né? Vai à casa eterna. Tá? Antes que, né? E os pranteadores, todos os outros que ficam, vão lá chorar ao lado, né? Terminou mais um versículo, irmão? Antes que se quebre a cadeia de prata, antes que se despedace o copo, antes que se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. Irmãos, antes que você já está nessa fase, todos nós, desde o mais novo do mais velho. Por quê? Antes que Deus te chame, você já tem o teu nome escrito no livro da vida. Certo? Eu espero que esta palavra, irmãos, ela fique gravada nos corações de cada um de nós, para que cada dia que nós caminharmos, nós temos a nossa consciência de que um dia a minha vida começou e um dia a minha vida terrena vai terminar, mas eu tenho o sustento de Deus para que nada me falte
para que haja sempre, eu tenho certeza que ou viva 1 ou viva 100, eu tenho a certeza que sempre, no começo, no meio da vida, eu falo assim, eu sempre tive o sustento de Deus, né? Eu estou tendo o sustento de Deus. E quando chegar os últimos momentos, você fala assim, eu tive o sustento de Deus e a minha esperança está vivificada pelo Espírito de Deus que está dentro de mim. Amém? Deus abençoe.